Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar como incluir ou excluir CFOPs dos cálculos do ECREDAC simplificado. Então, de acordo com a legislação, especialmente o anexo 3 da portaria CAT 207 de 2009, a Secretaria da Fazenda definiu quais os CFOPs que devem entrar no cálculo do IVA, do PMC e, consequentemente, na base geradora dos créditos acumulados. Muito bem. Então, se a partir do amplo estudo desse anexo, da legislação, do negócio do contribuinte, o usuário entender que determinados CFOPs não devem entrar no cálculo, seja do IVA, do PMC ou da base geradora dos créditos acumulados, o que o usuário deve fazer? Deve acessar o sistema MEA, no módulo editor, clicar em selecionar arquivos, selecionar todos os arquivos da IFD e CMS-IPI e após em Premium, clicar em ECREDAC simplificado, alteração e base ECREDAC simplificado, escolher a rotina CFOP, alterar a configuração dos parâmetros por CFOP. O que essa rotina vai fazer? Se o CFOP ele está relacionado no anexo 3, o usuário deve executar e informar aqui esse CFOP que o MEA vai fazer o que? O MEA vai inverter os parâmetros, ou seja, se aqui o CFOP está relacionado, ou seja, que ele entra no cálculo do IVA do PMC, o que o usuário deve fazer? Se o usuário entende que ele não deve entrar, o usuário deve informar todos esses CFOPs separados por vírgula. E após, é só executar a rotina. E o que o MEA vai fazer? Ele vai inverter os parâmetros, ou seja, esses CFOPs não vão mais entrar no cálculo do IVA e do PMC. Outro ponto importante, por exemplo, CFOP 7127. A CFOP 7127 tem usuários que entendem que devem ser incluídos nas operações geradoras do crédito acumulado, que é o enquadramento 7 da exportação direta. Agora, tem usuários que entendem que não deve ser incluído. Então, nós, por padrão, configuramos para esse CFOP não entrar. Agora, se o usuário entende que ele deve entrar, ou seja, ele deve ser considerado nas operações geradoras do crédito acumulado, basta o usuário clicar no Editor Plus, selecionar os arquivos como eu mostrei, da IFD e CMS-IPI, e clicar aqui em CFOP e executar a rotina e informar a CFOP 7127. Que dessa forma, o que o MEA vai fazer? O MEA vai alterar a configuração de tal sorte que agora esse CFOP ele será incluído nas operações geradoras do crédito acumulado. Então, em síntese, toda vez que por algum motivo o usuário quer mudar os parâmetros de determinados CFOPs, é só vir nessa rotina e executar, seja para incluir no cálculo do IVA, do PMC, na base geradora dos créditos acumulados, ou para não incluir. Em qualquer uma das situações, basta informar os CFOPs aqui, separados sempre por vírgula, e clicar em executar, que o MEA vai alterar as configurações. E aí o próximo passo é fazer o quê? É gerar os arquivos do ECREDAC simplificado. E depois gerar a consulta 360, 361, etc., para realizar aí as conferências. Então, esse é o procedimento. Toda vez que o usuário quer realizar a mudança das configurações de determinados CFOPs, basta executar essa rotina conforme eu expliquei. Um ponto importante, quando o usuário executar essa rotina, o MEA vai alterar as configurações na tabela de CFOP, que o usuário até pode vir aqui em sistema, o usuário pode conferir, aqui na consulta 951, o usuário pode, ao executar essa consulta, o usuário pode conferir os parâmetros nessas colunas aqui que tratam sobre o ECREDAC simplificado. O usuário pode fazer essa conferência antes de executar e após executar. Então, tem essa opção. Agora, veja, toda vez que nós da MEA Tecnologias liberarmos uma atualização na tabela de CFOP, as configurações que o usuário realizou aqui no editor, elas serão desfeitas, ou seja, ao abrir o MEA sempre vai assumir a tabela liberada por nós, pela MEA Tecnologias. Ou seja, no momento que o usuário alterar a configuração, essa configuração vai estar vigente somente no período que o sistema permanecer aberto
ou se o usuário fechar e abrir no outro dia e nós não liberamos a atualização na tabela, essa configuração permanecerá vigente. Em síntese, a configuração que o usuário realizar aqui com essa rotina na tabela CFOPs, ela vai permanecer vigente até o dia em que nós alterarmos a tabela CFOP e liberarmos essa atualização. Logo, o que é recomendável? O recomendável é que toda vez que o usuário entende que deve ser alterado os parâmetros de determinados CFOPs, né, seja uma ou várias, o usuário deve executar, né, executar aqui, informar os CFOPs e altera para alterar os parâmetros. Daí, próximo passo, o usuário deve gerar os arquivos do ECREDAC. Após concluídos os trabalhos, vem aqui e desfaz. Ou seja, informa novamente os mesmos CFOPs e executa, que aí vai voltar para a configuração original. Por que isso é importante? Porque essa tabela nós liberamos com alterações pontuais, né? Ou seja, poucas alterações que ocorrem nessa tabela, né? Então isso pode ocorrer aí de talvez ficar uma semana, 2 ou mais sem liberar a atualização dessa tabela, tab CFOP. Logo, se o usuário fizer essa configuração, todos os arquivos do ECREDAC que o usuário for gerar vão considerar as mudanças que o usuário executou aqui na rotina. Então, por isso que é importante o usuário ter isso presente, que essas alterações que ele fez aqui na rotina, elas serão atualizadas, elas serão mudadas, alteradas somente quando nós da EMEA liberarmos alguma atualização na tab CFOP, que pode ser no dia posterior, pode ser no mesmo dia, no dia posterior, ou pode ser só daqui 15 dias, mais ou menos. Vai depender aí de evoluções, sejam legais ou alguma mudança de entendimento, etc., que aí faça com que nós tenhamos que liberar a atualização da tab CFOP. Bem, então, em relação à alteração de configurações de CFOPs, no que se refere à geração dos arquivos do ECREDAC é isso. Lembrando, toda vez que o usuário alterar aqui os parâmetros de determinadas CFOPs, ele deve gerar os arquivos do ECREDAC simplificado, justamente para que o EMEA considere essa alteração de parâmetros, os CFOPs, e gere os arquivos, então, de acordo com as novas configurações. Então, em relação a alteração dos parâmetros de CFOP é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.